Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo, o professor japonês. Estamos aqui para mostrar mais uma vez aqui o pós-jogo, né, de São Paulo 1, Clube Rede Globo de televisão, mídia brasileira, CBF, arbitragem. Ops, esqueci. É o Flamengo que eu estou falando. 1-1, né? Empatou o jogo no Maracanã. Mas antes de qualquer coisa aí, vamos falar que não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar. A gente agradece aí do fundo do coração. E também não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, lá para vocês aí, ó, acompanhar, seguir aí a gente aí bonitinho. Lá a gente traz informações aí para vocês sobre São Paulo, Futebol Clube, etc e tal. E também nas outras plataformas, como o TikTok, certo? Tudo aí, ó, para vocês aí assistir nossos vídeos, né? As curtinhas lá, a gente tem tudo lá para vocês. Ponta a câmera do seu celular aí, o QR Code vai direto lá nas nossas páginas lá. Beleza? É isso. Bem, Japa, a gente vai comentar aqui. Bem, primeiramente, né, falar que o jogo era um dos jogos que poderiam ser rifados, né, pela estrutura que estava caminhando. Mas o que a gente viu lá, e eu tenho a plena convicção que foi um assalto, né? Foi um assalto. E acabamos empatando o jogo por 1-1. Empate, acho que fora de casa até que não é um dos piores resultados, né? Mas pelo jeito, pela situação, foi. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é abrir um boletim de ocorrência, né? Porque o que não vou falar trio de arbitragem, mas faz que toda essa equipe de arbitragem fez ontem. E se não arruma esse pênalti, ele ia dar mais uns 10, 20 minutos de acréscimo até o São Paulo não ganhar o jogo, né? É, assim, o lance, você vê a tal da linha do VAR lá, o pior é que tem gente ainda que começou a justificar de sombra. Meu, os caras mediram a linha a partir do pé do cara do Flamengo, não foi do pé do zagueiro do São Paulo, já começou por aí. Aí você vê a linha traçada, as linhas do campo, elas são retas. Aí você vê aquelas linhas traçadas com tortas em relação às linhas do campo, né? O pênalti, você pode falar que é a intenção, não sei o quê, que não foi suficiente para derrubar, não foi, tá? Agora, não tem nenhuma câmera que mostre que pegou ou não pegou o lance. Fora cartões, né? Tudo, assim, Tudo, tudo, faltas. Então, tudo. tudo que ele pôde fazer, eu acho que ele ficou meio desesperado na hora que o Lucas fez o gol, ele fez, falar, putz, e agora? Né? E aí, como eles criaram poucas chances de gol, aí ele criou, né? Certo? Foi o jogador mais criativo aí do Flamengo, foi o juiz, né? Ele criou um pênalti. Exatamente. Uma Então, situação. eu falo, eu não gosto muito de falar de reclamar de arbitragem, mas assim, ontem é escandaloso. Ontem foi Não, foi escandaloso, escandaloso. né? Escandaloso. E aí é o que eu falo. Eu espero uma posição mais forte, principalmente da direção do São Paulo, que não adianta fazer notificação, representação, tem que chegar, botar na mesa e falar: esse cara não apita mais jogo meu esse ano. Pelo menos, Pelo pelo menos menos, isso. sabe? Vetar. Ué, outros times vetam. Vetam juiz, por que que não vai vetar esse cara? Certo? Exatamente. Então, e assim, né? As estatísticas mostram. O Flamengo é o time com mais pênaltis marcados esse ano. A gente colocou lá, quem segue a gente no nosso Instagram, né? A gente colocou lá umas informações relacionadas a isso e ainda colocamos algumas opiniões, que foi a minha e do japonês, né? Falando sobre algumas situações que nós colocamos assim, eu acho que eu vou citar aqui para ficar gravado, falou assim, ó, sabemos que a arbitragem brasileira é muito ruim, é péssima, isso nós sabemos.
porém 7 minutos de acréscimo sem justificativa. Não tinha justificativa para colocar 7 minutos. Isso era fato. Uma falha na posição da linha. Esse é outro ponto da questão do VAR. Um pênalti muito discutível, que isso não era questão de derrubar em câmera que não dava para ver, certo? Certo? Então, colocar em xeque ainda mais essa arbitragem. Aí eu perguntei, né, no Instagram, e eu pergunto aqui para vocês: será que é ruim mesmo a arbitragem ou ela realmente foi mal intencionada? Porque aqui nós colocamos umas situações da seguinte forma. É claro que a gente não gosta de ficar falando muito de arbitragem, de fato, mas uma coisa a gente tem que entender. Ela interferiu diretamente no resultado do jogo. Totalmente no resultado do jogo. Não, aí Certo? é o que eu falo. Eu ouvi um comentário lá do Arnaldo Ribeiro. É muito fácil errar contra o São Paulo. Dois pênaltis lá É do muito Cuiabá fácil. discutíveis. Aquele jogo do Cruzeiro, do gol que estava Sim, impedido e foi contra. Contra o Corinthians, um gol anulado e um pênalti bem mandrake. Contra o Palmeiras, que o São Paulo fez um gol e foi anulado. Então, ó, só de rápido, além do jogo de ontem, já lembrei de quatro jogos. sim. Então, como que faz? É. Sabe? Vai Isso, continuar essa... é, isso mostra, né, Japa, a questão do que a diretoria do São Paulo ela se detém, o que ela mais se preza, né, Não, ela é hoje. omissa. Isso Então, é omissão. isso Ah, mostra de fato. Então, você vê, por exemplo, as redes sociais, por exemplo, do senhor Júlio Casares, você entendeu? Você vê lá ele falando, as coisas que ele coloca olha como está feita a questão social de São Paulo, um restaurante inaugurado, olha a piscina que nós fizemos, olha que não sei o quê. Então, você percebe o foco que é e o que não é. Então você acaba percebendo que, por exemplo, dentro de campo, as coisas que vêm acontecendo, o que o Japa levantou aqui, isso daí é o mínimo que pelo menos uma diretoria de futebol deveria fazer, sabe? Ter representatividade, ir lá reclamar disso, porque o São Paulo é São Paulo Futebol Clube, certo? Então, esse futebol que deveria ser preservado e coisa que não está sendo, né? Então, é uma coisa que realmente deixa a desejar e é muito complicado, muito E complicado. assim, né? Falando do jogo, o São Paulo com o time praticamente todo reserva, né? Com lá o Gabriel Neves, o Alisson e o Lucas. Jogou bem. Acho que um time que nunca tinha jogado junto fez um bom jogo, né? Conseguiu dominar as ações, não criou tantas oportunidades, mas estava num esquema bom, sem ninguém prendendo muito a bola. Eu gostei da dinâmica, né? Sim, A zaga muito bem, né? Vamos ressaltar isso. O Alan o Alan Franco, Franco para foi mim, fez muito um bem, jogo muito bom. O Diego Costa também fez um jogo muito sim, bom. E aí a gente vê, né, infelizmente, um bom trabalho sendo minado aí pela arbitragem. Porém, dá esperança que o São Paulo está conseguindo ter um padrão, né, e poderia ter um resultado melhor. Mas acho que agora a gente tem que pensar aí no próximo jogo, jogo contra o Corinthians, que vai ser um jogo difícil, né? Não para jogos duros aí para o São Paulo, né? Depois vai jogar com o Botafogo aí no o final de Botafogo, semana. Na semana que vem, na outra semana já tem o jogo de ida lá contra a LDU, LDU, lá em Quito. E isso vai o São Paulo vai ter que aí se arrumar direito para, dentre essas decisões, e conseguir pontos aí no brasileiro para não ter problemas. E, e vai ser uma correria aí. E esperamos aí, né, que os resultados apareçam. Porém, o Lucas jogando bem dá uma esperança. O Rames, mesmo bem fora de forma, você vê que tem uma outra categoria, né? Um jogador completamente diferente, assim, do média, né? O cara dá cinco passes, acerta os passes e bota a cara na cara do gol facilmente, assim. Tá? Então, pelo menos com relação a isso, a gente é,
dá uma esperança, tá? Agora, esperamos aí que a diretoria trabalhe um pouco para o futebol e que erros desse jeito não aconteçam de novo, pelo menos por esse ano, porque acho que por esse ano já chega, né? Já É, tá bom já, né? exatamente. Vamos mostrar as odds então, Japa, para o Bom, vamos. pessoal. A É. gente falar aqui um pouco Então, aqui assim, que né? Tem as avaliações, acho que são mais positivas que negativas no jogo de sim, ontem, tá? Um ou outro jogador aí não foi tão bem, mas acho que no geral, né? O Jandrei, né, que é um goleiro que a gente sempre dá uma duvidada assim. Ele fez um bom jogo, fez gostei. o bom jogo. Não sei por que ele tomou esse cartão amarelo, nem Eu também cedo não ele sei. estava fazendo, né? Quase pegou Também o não sei. pênalti, né? Que acho que o justo seria isso. Quer dizer, o mais justo seria que depois desse pênalti, aquela falta que teve lá, que o jogador do Flamengo não tomou cartão, né? Os do São Paulo, qualquer falta tomava cartão, não tomou cartão, e o Ramos Rodrigues tivesse feito aquele gol de falta. Aí, Sim, aí acho que seria o ideal, né? seria. Mas o Jandrei fez um bom jogo, mostra-se aí um reserva confiável, vamos dizer assim. Aí ficou com 7. O Natan, eu achei no começo ele meio estabanado, assim. Teve uma hora que ele atropelou o Gabriel Neves lá, meu, quase matou o Foi. cara. E bateram. Mas assim, pensando que era um dos melhores jogadores do Flamengo em cima dele, que era o Bruno Henrique, ele marcou bem. Não, É, não deixou tanto a teve, desejar, não. Tá? teve uns lances lá que, por exemplo, o Natan tem porte físico, né? Tem um porte físico forte e tal. E aí eu sei que o Bruno Henrique lá teve uma vez, o Gabigol também teve outro, e o Arrascaeta, acho que foram uns três tentaram passar por ele pela lateral ali, tentaram fazer, os três perderam com o corpo, Sim, né, do Natan. sim. Então para mim, acho que foi um bom jogo do Natan. Aí ficou com 6. Diego Costa fez um bom jogo, né? É, fez o papel do capitão, né? Ele estava, em algum momento, ele foi capitão, né? Quando o Lucas saiu. Reclamou lá com o árbitro, né? Ficou em cima, mas é difícil, né? Eu não sei como ele não tomou cartão também, tá? Também não sei. Mas fez um bom jogo aí, ficou com 7. Belém, leiam Alan Franco, tá? Eu não Alan editei Franco, é. mal aí, é Alan Franco, tá? Não, tá? Entendo o Alan Franco aí, tá a fotinho dele. Para mim fez um ótimo jogo, não perdeu praticamente nenhuma jogada, Não. salvou um gol lá num Salvou, isso que eu ia lance, falar. Salvou um gol. e tomou o cartão amarelo, né? Porque qualquer cidadão sério se indigna e vai reclamar com aquilo que estava acontecendo. Aí ele tomou o Exatamente. cartão, né? Ficou com 7,5, jogou muito bem. Também Pessoal achei. que não gostava dele, eu acho que é o que eu falei, tem que dar um voto de confiança, tem que esperar o cara jogar mais jogos para ver se o cara dá retorno, e eu acho que ele vem dando. Né? Exatamente. O Wellington tá jogando ainda assim, tá longe do ideal, mas eu acho que já fez um jogo melhor. Né? Ainda assim, tá sentindo o ritmo, né? Ele saiu por causa de cãibra, né? Porque era isso, ficou muito tempo parado, agora ele vai ter que jogar toda hora. Então, vamos ter que tomar cuidado com ele aí, né? O Caio Paulista parece que está numa boa recuperação. Talvez para quarta não, mas eu acho que já para semana que vem talvez até Acho que consiga já sim. voltar, porque Acho o que sim. Patrick está machucado, né? Ele machucou o Sim. tornozelo, a lesão mais grave aí. Então, o Wellington vai ter que correr muito, porque, nossa, na hora que entrou o Rai Ramos, nossa senhora. Meu Deus do céu. O Gabriel Neves, né, jogou de primeiro volante aí, né? Não acho que fez um mau jogo, né? Mas ele Mas eu achei que tava também um pouquinho fora de ritmo, não, você tava não fora de achou? ritmo, tava carecendo aí de ritmo, ele tava meio sem tempo. E assim, né? Não é uma posição que ele tava vindo jogando, né? De primeiro volante, tava jogando de segundo, mais é o Pablo Maia que Sim. faz essa posição, né? O Dorival parece que tanto o Luan como o Mendes não tem muito prestígio com o Dorival, né? Nem no jogo com os reservas eles entraram, né? Então, ele jogou de primeiro volante e ficou com 6,5. O Alisson fez um bom jogo, né? Achei Novamente. também. É, ele se encontrou nessa posição aí de segundo homem aí de meio campo, fez bastante design, participou bastante do jogo, né? Deu carrinho, sabe? Marcou.
Assim, o que faltou do outro lado de empenho não faltou do lado do Alisson, né? Então ficou com Sim. 7. O Araújo, ele vinha fazendo um ótimo jogo. Eu achava que ele estava jogando bem, bem melhor já do que as outras partidas, né? Que ele vinha jogando mal. Porém, o pênalti deu uma maculada aí, mesmo que não. Mas foi nele, né? Foi ele É, que eu participou. achei Japa, de qualquer forma, mesmo a gente analisando, por exemplo, finalmente que nós acreditamos que não foi pênalti mesmo, mas ele correu o risco, né, de colocar aquela perna para Sim, trás. sim. Então, essa de colocar o perna para trás, de tentar fazer um negócio, porque é um negócio, vamos pensar aqui, meio de idiota, né? Porque o cara tá Não, vindo para é fora coisa da de área, né? cara. É coisa de cara que não tá acostumado a marcar. É É, isso. porque a bola, o cara tá dentro da área e ele não tá cortando para o gol, ele tá cortando para fora, né? E ele Sim. tava, e aí o Araújo passou e colocou aquele É, pezinho para um trás lá, zagueiro, um volante, um lateral, ele é só cercar e tentar dar o bote fora da área. Mas mas infelizmente aí entendeu? aconteceu. Mesmo a gente não achando que é, mas o juiz estava mal intencionado e Ele acabou correu o risco, né? correu isso. Então ficou com 6 aí. O Lucas foi o melhor jogador do São Paulo, né, na partida. Sim. Fez o gol, jogou até onde aguentou, e acho que aguentou bem, né? Foi quase metade do segundo tempo. Já voltou a fazer gol, né? E E é uma característica, por exemplo, que com o Lucas isso muda, né, no São Paulo, por exemplo, que é o que você falou. São Paulo prende bola. São Paulo tem a mania de prender bola e ficar tocando a bola, de tentar posse de bola, mas a posse de bola sempre é para trás. E aquela transição lenta. Com, com o Lucas, a transição ela diferencia, né? Porque a bola vai para frente, né? Tanto não, que o e gol ele foi isso, corre bem assim. com a bola, ele É, segura bem, então já dá uma diferença. Eu acho que nisso, por isso que eu acho que o estilo de jogo dele me agrada muito mais que o do Luciano. Então ele muito mais. ficou com 8. O Pato, eu não achei um jogo trágico, mas você vê que falta bastante coisa fisicamente para ele, tá? No começo do jogo até estava jogando bem lá nos contra-ataques, né? Tava ajudando, mas você vê que falta arranque, né, pro cara, Falta. né? Porém, ajudou de alguma forma, né, no primeiro tempo. Aí ficou Eu com acho que cinco e assim, meio. o Pato mesmo, ele tem essas limitações, principalmente as limitações parte física, né? Que realmente isso ficou claro. E eu não sei se isso, né, Japa, se ele vai recuperar. Isso, acho que acho que uma ponta de interrogação que a gente coloca aqui, mas mostra qualidade. Ele tem qualidade. Você percebe o domínio de Sim, bola, entendeu? Pela questão de sim. domínio, pelo pivô que ele faz. Então, você percebe que qualidade ele tem. Teve Isso, um lance no segundo tempo lá que São Paulo tinha escapado pela direita, aí foi feito o cruzamento. Ele estava armado assim para chutar, o cara do Flamengo desviou a bola, exatamente. saiu do lado dele. Mas ele já estava na posição certa assim para Posição fazer o certa, gol. exatamente. Ele sabe, é um jogador que tem esse sentido. Ele sabe, qualidade técnica ele tem. Sim. Realmente, mas a parte física fica Ah, um ponto de tá. interrogação. Eu acho que não recupera mais. Aí ficou com 5,5. O Juan é aquela história, né? Ele corre, ele se esforça, mas é o que eu falo. Ele não tem como ele jogar de atacante. Ele pode jogar de outra posição, mas como um finalizador, eu acho que não tem condições, Não, é trágico. tá? Porque assim, ele é fraco fisicamente, ele não finaliza bem, Não, tá? Você vê que ele não. Eu acho assim, é um ele, atacante que não finaliza bem. o É foda. Juan é o mesmo trabalho que tem que foi feito com o Alisson. Achar uma outra posição no campo ao qual ele possa adaptar, Sim. na minha opinião. Acho que como um meia-direita, sabe? Uma coisa assim, um meia aberto, tal. Ele não ficar dentro da área. Ele ser um jogador mais de lado de campo, porque realmente ele não finaliza muito mal para um atacante. Então, com 5. Os reservas. O Nestor ficou com 6. Eu acho que ele entrou bem. Acho que ajudou lá no meio campo. Tomou uma falta no final, lá quase que, né, que o Rames bateu.
mostrando que está com uma confiança maior, né? Outro que tomou um cartão, que não sei por que tomou cartão, Também não sei por quê. tá? Fez uma falta normal, já, o juiz já viu correndo, sacando o cartão já. Aí já sabe, né? Então ficou com 6. O Ramos Rodrigues, eu acho que sim, tecnicamente ele é muito superior, mas muito superior do que a média de jogadores brasileiros. Mas você vê que o cara tá fisicamente, o cara tá pregadaço, você vê que ele tá pesadão, assim, né? Mas assim, você vê que pelo menos tentou lá dar uma dividida, sabe? Deu um chega pra lá no cara, Ele deu. tem visão de jogo, né, já? Não, visão de jogo, a qualidade do passe. Ele deu um passe lá pro Rato, lá, meu. é, Deixou na cara do gol, né? Pra falar a verdade. Isso aí é. Isso é, E, né? E é, assim, bateu uma falta lá, ele deu um chute para fora também. Então, assim, o pouco tempo, aos 25 minutos que ele jogou, você já vê que já faz alguma coisa. Não é faz. aquele cara que passa em branco, entendeu? Exatamente. Então, esperamos, né? Mais coisas, né? Melhores coisas. Então, o Ramos ficou com 6,5. O Rato, meu, errou O que tudo, falar? né? O que Errou falar? tudo. Eu, Ó, ele entendeu? errou, ele perdeu o gol. De novo, é que eu vi falando. Não tem perna direita, mas assim, tem que finalizar um pouco melhor, sabe? Nossa, meu. É, Pelo amor de Deus. O cara recebe uma bola daquela. Mano. O cara recebe uma bola cruzada sozinho, ele em direção ao gol. É assim. É o que eu falo. Existe situações. A gente sabe que o cara não tem perna direita, o cara é só canhoto, a gente sabe tudo isso. Mas, meu, o cara tá na cara do gol, o cara chuta a bola pra cá, mano. Ah, não. Vai me desculpar, mano. Um cara profissional, mano, fazer um negócio desse? Não. É que não, você percebe que realmente a qualidade é assim, absurda de ruim, comparado à qualidade técnica que muitos têm ali. Entendeu? É muito inferior. não, E aí não, o cara não consegue fazer, chutar. não. O cara O, podia chutar antes, né, Japa? O no, cara chega na, no, na cara no do goleiro, chuta a bola, lance, faz quase eu lateral, mano. gostaria de saber o que passou pela cabeça do Ramos Rodrigues quando ele viu a conclusão do lance. Tá? Mas Realmente. ele podia ter tomado outras decisões, sabe? Meu, mas, e depois no final ele fez uma falta lá e ainda deu uma falta já nos 50 e tralalá minuto lá. Sim, sim, Então, que assim, quase é o que eu ocasionou um falo. lance de É perigo, um pelo amor de Deus. jogador que, em algumas circunstâncias, pelo esforço e tudo mais, ajuda, mas para decidir, não, né? É. Não, Espero é, que quarta, se ele jogar, ele faça melhor, sabe? Torço para ele, mas o que é abaixo é. Aí o Negruti entrou, também não fez muita coisa, né? Jogador muito jovem, tava meio, né, afoito e tal, mas não comprometeu, né? Ficou com 5. Rai Ramos, meu Deus, se na lateral direita, que é a dele, ruim, na é. esquerda, então, caraca, ainda bem que é a última opção. Mas é o que eu falo, Esse- não temos muitas, né? Na lateral esquerda não temos muitas. é. Mas O eu que me acho, passa. eu acho que assim, com o time inteiro é mais fácil, por exemplo, o Wellington cansa num eventual jogo. Acho que vai deslocar o Beraldo para lateral esquerda e põe outro zagueiro e vamos que Sim. vamos. Porque o Rai Ramos também é muito Não, sim, abaixo. eu não Chegou até a sei. ser injustificável a Ele jogação justifica. dele. Eu fico me questionando se o São Paulo contratou esse cara pelo gol que ele fez contra o Corinthians. Eu acho que foi uma questão, não, eu acho que foi assim, uma questão, foi meio no desespero. Porque assim, na época que ele foi contratado, o Rafinha estava voltando de lesão. O Moreira ainda estava operado. O Igor Vinícius tá como tá hoje. Não tinha um Orejuela só. E Só aí o cara tinha. tava lá sem contrato e tudo mais, jogou bem o Vamos ele. Paulista e pegou, entendeu? Ainda bem que não gastou rios de dinheiro e tudo mais. Mas é que eu falo que para continuidade, eu acho muito difícil. Acho que não dá. Não dá para Eu jogar no não São acho. Paulo. Acho um O jogador. Natan ainda não tinha voltado também, né? Tava naquele Sim, processo ainda. Então sim. tinha uma série de situações.
E o Dorival, né? Eu acho que ele armou direito o time reserva, né? Tomou Também. cartão, porque se indignou também, né? Porque, né? Ficou com 7. A única coisa que eu acho que, né, ele pode melhorar, assim, Dorival, fala do São Paulo. Não tem que falar, meu, mesmo se perguntado, fala assim, ó, eu sou o técnico do São Paulo, fala assim, não tem que falar de outros times, sabe? Isso só vai criar problema para você mesmo. Porque se você perde um, dois jogos, é eliminado aí, a torcida vai lembrar disso, entendeu? Então, fala do São Paulo, faz seu trabalho, não fica. Você tá trabalhando. É a mesma coisa, eu trabalho em duas escolas. Eu não vou chegar lá para os meus alunos e ficar falando da escola anterior que eu passei. Por mais que eu gostasse e tudo mais, deixei amigos lá, não dá. Isso não se faz. Tá? Não se faz, Porque lógico que não. senão, a primeira falha que você tiver, vai ser assim, o cara também só fala do antigo emprego dele. Entendeu? Então, né? Tem que ser mais inteligente, já é um treinador experiente, já, né? Já não precisa É, lidar com esse tipo de coisas, né? ele realmente é que os caras fazem. É o que eu falei logo no começo, né, que nós iniciamos o vídeo. A mídia, porque nós jogamos contra a mídia flamenguista, que é absurda, né? E aí você vê, por exemplo, esses caras falando sobre isso, e aí foi lá no Maracanã e os caras só perguntaram pro Dorival a questão do. Eles sentem falta do Dorival lá e ficam perguntando isso. E o Dorival, querendo ser meio que cordial, ele fica respondendo as perguntas. É, Corta, pô. Corta, porra. tem que Chega lá, o cara cortar. fala assim, corta. Não Primeiro, precisa, primeiro tem que lembrar do seguinte: não tem que precisa ser lembrar o mal seguinte. educado, né? Tal. Cara, isso daqui é 10 vezes, milhões de vezes muito maior que o Flamengo. E não estou falando isso porque eu sou São Paulino. É verdade, pô. Eu tenho 3 mundial aqui. Quantos que aquele lá tem? Hã? Então é muito maior. Então tem que lavar os caras aí da mídia, porque você fica transmitindo o jogo, você fica assistindo. Porque eu sou obrigado a assistir o jogo por uma emissora que comprou e eu sou obrigado a assistir para aquela porcaria. Aí aquela porcaria que transmite o jogo fica falando assim: nossa, o time, o Flamengo, está perdendo o jogo. Tua Porra, o mureta, São Paulo tá tua ganhando, mureta, cacete. tua mureta. Entendeu? O São Paulo tá ganhando o jogo, pô. Fala do São Paulo, pô. É 10 vezes maior. Então fala do time. Entendeu? Então, ali era essa foi a grande questão. E aí você vai na entrevista coletiva, Dorival, e você tem que cortar os caras. Fala assim, eu não trabalho para essa instituição, trabalho por outra. Pronto, acabou. Eu respondo por essa. Acabou, Já pô. era, Já era, sabe? pô. Não precisa ser mal educado, não precisa ser grosseiro. Não, só corta. Simples Só assim. corta, pô, Ah, corta. Simples. Simples. e, e é isso, né? Agora o São Paulo na quarta vai jogar com o Corinthians, né? Um jogo importante. São Paulo aí, em tese, descansou vários jogadores, né? Coisa que o Corinthians não conseguiu fazer, porque, tá? E assim, é uma decisão para o São Paulo. Tem que jogar direito, tem que jogar com a cabeça fria, né? Para não entrar pilhado e logo e tentar a classificação. Mas todo mundo focado nisso. Esquece Exatamente. outras questões. É, Agora, esse jogo. exatamente. Foca nesse Né? jogo. O estádio E vai estar lotado, o estádio vai estar sim, lotado, vai com ter apoio ingresso da torcida. caro, com ingresso caro, Ingresso caríssimo, e a torcida vai comparecer, porque já horário que não é esgotou. tão bom pro pessoal ir no jogo. É, Vai o estar horário, lá. exatamente, bem lembrado, fizeram um horário para a torcida não ir, porque o horário que a Não, pessoa está mas a torcida do trabalhando, São Paulo entendeu? vai E em qualquer horário. qualquer horário, é inacreditável. A torcida está lá. Então, a torcida está lá, então ela vai estar lá, então ela quer realmente e vai literalmente ter o apoio. Só agora focar nesse jogo, porque realmente hoje é o jogo do ano. É o jogo do ano do São Paulo, e o São Paulo precisa literalmente virar esse resultado. O São Paulo vai entrar perdendo o jogo, o São Paulo precisa lá fazer o resultado
e a gente acredita literalmente que possa acontecer. Tendo foco, determinação, vontade e apoio da massa, com certeza o São Paulo vai sair vitorioso desse jogo, se jogar bem, se jogar com vontade, jogar com determinação. Certo? Bem, é isso, Chapa. Pessoal, é isso aí. Continue aí se inscrevendo no nosso canal, né? Dê o seu like, comentem, compartilhem, dá uma força aí pra gente, né? Dá uma olhadinha lá na descrição, os produtos da Amazon lá, que a gente tá, tá anunciando também, né? Para a gente ganhar uma comissão, certo? Vai lá no Instagram, segue a gente, vai no TikTok, segue a gente, né? Estamos aí expandindo nossos horizontes para tentar conseguir, né, uma renda extra aí, tá certo? E vão lá, né? E assim, né? Seja um tempo ruim, tempo bom, horário ruim, sendo assaltado, né, na cara dura, mas vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí. Tamo junto. Até mais, pessoal. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.